Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, aqui no seu canal Planilheiros, no YouTube. Material dessa semana muito interessante, vamos falar de ranqueamento. A gente tem aqui no canal uma aula, aqui mesmo na playlist de Power BI, que a gente postou lá no início do ano passado, em 2016, falando sobre ranking e diversas maneiras de você criar rankings. Essa aula a gente também vai falar sobre rankings, mas de uma maneira diferente. A gente vai criar um ranqueamento mais dinâmico do que o comum. A gente vai criar um ranking onde ele vai obedecer a dimensão que você selecionar. Neste caso, a gente vai fazer um ranqueamento por regiões. Então, se você não selecionar nenhuma região, ele vai fazer o ranqueamento em relação a todas as regiões. Se você selecionar alguma região, essa região ou essas regiões que você selecionou passam a ser a nova seleção e o ranqueamento se faz em cima dessa nova seleção. E além disso, a gente vai criar uma tabela ranqueada, então uma tabela extra no seu modelo de dados, que ela vai ser o resultado do ranqueamento. E esse resultado vai permitir que a gente gere parâmetros dinâmicos. Para que servem esses parâmetros? Para que você selecione, por exemplo, o segundo maior valor, o quinto maior valor da sua lista, o 10º maior valor, mas para que, de uma maneira automática, ele sempre identifique quantos rankings você tem na sua lista e esse número de rankings sirva automaticamente como o número da segmentação de dados que você tem, para você saber o X rank que você quer ver selecionado, ou X rankings que você quer ver selecionado. Legal? Então vamos criar isso aqui agora neste exercício. Lembrando que este exercício está disponível para download na área de download do nosso site, planilheiros.com.br. Acesse lá, download, espaço de trabalho e baixe PBI 53 para que você acompanhe a solução junto comigo aqui nessa videoaula. Legal? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer nosso modelo de dados. Nosso modelo de dados é composto de uma única tabela, tranquilo, uma tabelinha com 5 colunas, 90 linhas. As colunas são região. Eu tenho aqui as 5 regiões do país onde eu vendi, onde a minha loja vendeu. Tenho o número das lojas, não é o número de lojas, tá pessoal? É o número da loja. Então repare que na região Nordeste aqui eu tenho uma série de lojas, cada um com o seu número. A data da venda, o nome do produto que eu vendi e o valor de venda. Legal? Bom, então em posse dessas informações, nós temos aqui nosso modelo de dados que é composto por uma única tabela, tabela de vendas. A gente vai construir aqui, nos 3 elementos que eu já deixei criado, o nosso report, nosso relatório. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é calcular a minha receita. Quanto eu tive de receita por região. Eu poderia simplesmente aqui selecionar a minha tabela e trazer o campo de valor aqui para os valores. Ele já calcularia para a gente a nossa receita. Só que aqui, o que ele fez? Ele calculou a receita de maneira não resumida. Então ele pegou cada venda do Centro-Oeste e foi fazendo, a cada venda do Nordeste foi trazendo, cada venda do Sudeste foi trazendo. Então ele não agregou, ele não consolidou para a gente, ele não fez uma soma desses valores. Então se eu vier aqui no valor, selecionar soma, aí sim ele vai agregar e vai trazer o resultado para mim. Bom, mas isso eu estou usando uma coluna de valores para fazer o cálculo e não é isso que eu quero fazer. Eu vou criar uma medida para isso. Muita gente me pergunta, a gente aborda muito isso nos cursos presenciais. Garcia, por que você cria medida até para essas coisas mais simples? Por exemplo, a soma dessa coluna. Bom, por vários motivos. Primeiro, performance. Depois, você pode querer vir a usar essa soma de valor, aqui nesse caso, em outras funções. Então, em vez de você ter que ficar digitando soma de F vendas valor em cada função que você quiser fazer isso, crie logo uma medida, que depois você só chama essa medida. Depois você pode usar variáveis com isso, enfim. Dá para fazer uma série de customizações e a medida sempre é o melhor caminho. Então eu vou calcular aqui minha medida. Vai ser a minha receita. Ok? E ela vai ser um sum de F vendas valor. Enter. Minha primeira conta está pronta. Repara que virou uma calculadora aqui. Eu vou colocar logo na modelagem como separador de milhar e trazer o meu cálculo para a minha tabela, meu primeiro elemento. Repara que eu tenho mais 2 elementos aqui,
um tree map, também vou colocar a mesma medida em valores. E também tenho as minhas lojas, vou pegar a mesma medida e arrastar aqui para as lojas. Então aqui nós temos agora o desempenho, né? Só da loja do Nordeste, só da loja do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Mesma coisa também eu posso filtrar aqui na própria tabela, ele já traz aí os dados para a gente. Legal, pessoal? Bom, agora que eu já tenho a minha receita por região, eu quero achar o meu ranking. Ou seja, de todas as minhas receitas das regiões, qual foi o primeiro lugar? Quem me deu mais receita? Ah, foi a região Nordeste, está aqui, ó, 307 mil. Então a gente tem que calcular aqui uma medida nova que me traga a posição de 1 a 5 das minhas receitas por região. Legal? É isso que a gente vai criar. Nova medida vai ser ranking de receita por região. Então, pessoal, a gente vai usar novamente a RankX, a mesma medida que a gente usou na aula do ano passado, 2016. Bom, repara que RankX tem 5 argumentos, ok? E 2 deles não possuem os colchetes. Tá vendo? A tabela e expressão não estão entre colchetes como valor, ordenar e tais. O que isso quer dizer? Mesma coisa que no Excel. Todo campo que não tem colchete é obrigatório, você tem que preencher para que a sua função DAX funcione. E todo campo que tem colchete ele é opcional, você pode preenchê-lo ou não, de acordo com a customização que você quiser fazer. Bom, então eu tenho uma tabela e uma expressão para preencher que é obrigatório. A tabela, pessoal, é a coluna pela qual você quer ranquear. A gente está querendo ranquear aqui por região. Então eu poderia simplesmente vir aqui e preencher a região. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero que seja a região, mas também quero fazer um ranking dinâmico. Ou seja, eu não quero que o meu ranking seja sempre em cima das 5 regiões. Eu quero que o meu ranking seja em cima das 5 regiões, se não houver nenhuma região selecionada. Mas se houver, eu quero que ele faça o ranking apenas em cima da região ou das regiões que estiverem selecionadas. Ok? Então uma coisa é eu comparar o Nordeste com as 5 regiões. Outra coisa é eu comparar o Nordeste com a Sul. Ok? A Nordeste vai continuar sendo a primeira, mas a Sul vai ser a segunda. Se eu comparar Nordeste com a Sul com a Sudeste, aí a Nordeste é a primeira, a Sudeste passa a ser a segunda e a Sul a terceira. Ok? Então, eu quero fazer esse ranking dinâmico. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a função AllSelected da coluna regiões. Da coluna região. Então, a minha tabela está sendo criada pela AllSelected, que é uma única coluna com os meus dados de regiões. Legal? Depois ele me pede a expressão. A expressão é um cálculo, sempre é um cálculo. E eu quero saber das minhas regiões qual foi a que teve mais receita. Então, se eu já calculei a receita, eu já criei a medida chamada receita, que é aquele sum de f vendas valor, basta eu chamá-la para cá, está pronta a minha função. Se eu arrastar agora o meu ranking para cá, para a minha tabela, vocês vão ver aí que eu já tenho, então, primeira região que vendeu mais é a Nordeste, segunda é a Sudeste, com 80 mil, terceira Sul, quarta Norte, quinta Centro-Oeste. Legal? Então esse é o ranking com todas as regiões sendo consideradas. Mas se eu vier aqui agora e selecionar, por exemplo, só Sudeste, repara que a Sudeste passou a ser meu primeiro lugar, porque só tem ela na minha tabela nova, no AllSelected. Mas se eu pegar Sudeste, apertar o Ctrl e clicar na Sul, repara que agora a Sul é o segundo lugar em relação a Sudeste. Só tem essas duas regiões na minha tabela do AllSelected selecionadas. Se eu vier aqui e selecionar a Nordeste, ó, a Nordeste assumiu o primeiro lugar, a Sudeste em segundo e a Sul em terceiro. Tá vendo? Então repare que você tem um ranking dinâmico dependendo do que você seleciona. Legal? Poxa, Garcia, mas e se eu quisesse ver, por exemplo, só a primeira e a terceira maior? Bom, você tem duas opções. Você pode selecionar aqui o Nordeste e apertar o Ctrl V em Sul. Você ficou só com as duas, ok? Ou você pode criar uma segmentação de dados com esses números de ranking. Ele não gerou 5 posições para você, de acordo com as 5 regiões que você tinha? Então você pode criar esse número de 1 a 5.
A gente ensinou isso também na videoaula do ano passado. Só que você tinha que imputar esses dados numa tabela extra, né, de 1 a 5, trazer para cá, e aí se surgisse uma região nova no Brasil, ia ter um número 6, aí você ia ter que imputar esse número lá de novo, voltar para cá, atualizar. Então eu vou ensinar você a criar uma tabela que considere sempre esse rank como o seu número padrão de possibilidades para você filtrar na segmentação de dados. Legal? Então vamos lá. A gente vai vir aqui em modelagem, nova tabela, e a gente vai criar agora uma tabela que vai ser a de parâmetro rank. E a gente vai criar isso através de um cálculo, através de uma função DAX, que é a função addColumns. Repara que a função addColumns, ela vai criar para a gente uma tabela baseada nas colunas que a gente construir, ok? Então, o primeiro argumento que ele me pede lá é tabela. Bom, se eu estou fazendo um ranking por região, a minha tabela vão ser as regiões. Só que eu quero elas sem repetição. Eu quero as 5 regiões sem repetição, então eu vou fazer isso através da função distinct da coluna região. Então, a minha tabela está sendo formada pelas 5 regiões. Depois, qual é o nome da coluna nova que eu quero criar a partir das regiões? Eu quero criar o rank da região. Se ela é primeiro, se ela é segundo, se ela é terceiro. Então, eu vou criar aqui um nome para ela. O nome da minha coluna vai ser, abre aspas, rank região. Fecha aspas, ponto e vírgula, e depois a expressão. Qual é a conta que vai ser feita para gerar a minha coluna rank região? A conta é o meu próprio rank que a gente criou, né? Nossa medida de rank por receita. Tá aqui, ó, rank de receita por região. Quando você der Enter, pessoal, olha que legal. Repara que surgiu uma nova tabela aqui, ó, de parâmetro rank. Se você vier aqui no seu modelo de dados, você vai ver, ó, uma tabela com as 5 regiões e com suas respectivas classificações já. Legal? Então, se eu vier no meu modelo de dados agora, eu posso ligar aqui, ó, região com região. Já tem meu modelo relacionado. E agora sim, eu posso criar aqui, através do meu rank região, a minha segmentação de dados numa lista. Ela ficou em ordem decrescente. Vou ordenar aqui por ordem crescente. Pronto. Então, agora, se eu quiser ver somente o primeiro lugar, repara que ele só traz o Nordeste para a gente. Ó. Ele classificou o Nordeste como primeiro. E as demais, como não tem valor, ele trouxe todo mundo como segundo lugar. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro e o terceiro lugar, ele traz, ó, o primeiro e o terceiro da região, geral, dos 5, correspondem ao primeiro Nordeste e ao segundo do ranking dinâmico, porque você só tem 2 valores. Então, o terceiro geral, que era a região sul, nesta seleção passou a ser o segundo, e os demais que não tem valor, terceiro. Então isso você tem que tomar cuidado na hora de você interpretar, que você tem que saber o que está acontecendo. Mas, Garcia, não dá para a gente eliminar esses valores que vêm em branco? Dá para eliminar. Você pode ir lá na sua medida que você criou do rank, que é a rank X, e você pode criar uma condicional aqui. Então vamos lá. If, qual é o seu teste lógico? É se a minha medida de receita for igual a blank. Né? Então sempre que não tem valor aqui, ó, eu quero que ele me retorne blank. Então, se minha receita for igual a blank, ponto e vírgula, retorna para mim blank. Se não, se a minha receita tiver valor, por exemplo aqui, na primeira do Nordeste e na segunda do Sul, eu quero que você me retorne o rank. Legal? Então, fecha parênteses, Enter. Olha que legal. A partir desse momento, ele só traz agora os valores que você selecionar. Se eu apertar o Ctrl aqui, ó, continuar selecionando, ele traz para mim, se eu desmarcar algum, ele traz para mim também. Então repare que eu tenho aqui o rank por região em relação a todas as regiões, de 1 a 5, e aqui o rank dinâmico, sendo mostrado de acordo com o que você selecionou. Legal, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o like, de compartilhar nas suas redes sociais. Espero realmente que vocês aproveitem esse tipo de conteúdo para melhorar os relatórios e os reports que vocês constroem. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.